Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde, Pastor Mauro Alves, chegando aqui para mais um vídeo para o nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Vamos fazer um vídeo aqui bastante interessante, né? E daqui a pouco eu vou pôr o tema aí passando no rodapé. E eu acredito que vai ser para muito esclarecedor e vai servir para o nosso elevo espiritual e para nós desmistificarmos algumas coisas sobre esse assunto, até porque está dando muita polêmica agora nos últimos dias nas redes sociais. Você já vai saber o que é. Então, roda a vinheta, daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta e vamos colocar aqui agora o que seria o tema que nós vamos tratar aqui. Como eu disse, está dando bastante polêmica e nós vamos estar tratando esse assunto que está passando aí no seu rodapé. A polêmica do Tribunal de Cristo. Esse tema foi sugerido para mim pelo pastor Samuel, né, meu sobrinho, pastor lá na cidade de Barretos, porque nos últimos dias nós temos vivenciado aí uma polêmica, até um embate entre o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana, que são dois desafetos aí um do outro, já tem dado bastante polêmica, né? E acabam também até trazendo alguns argumentos ad hominem, né? O que não é bom para nenhuma das partes, também não é bom para nós que somos o povo de Deus, do reino de Deus, né? Devemos andar na contramão desse mundo, mas, todavia, isso aí acaba fazendo parte, né, dos debates, o que deveria ser apenas no campo das ideias e no campo teológico, mas acaba partindo para o lado ad hominem. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, eu vou desmistificar algumas coisas e vou esmiuçar um pouquinho esse assunto. Eu te convido para nós abrirmos a palavra de Deus, se você tem um exemplar da Bíblia, a polêmica do Tribunal de Cristo, e eu pergunto, quem está certo? O pastor Eliseu Rodrigues ou o pastor Abílio Santana? A isto eu já respondo que quem está certo é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, e ela tem a resposta para todas as coisas. A Bíblia é o único livro que contém os 4 pilares do conhecimento: conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento empírico. Logo, a Bíblia tem a resposta que nós precisamos. Vamos ler um texto muito clássico sobre esse assunto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Vamos prestar bastante atenção, diz assim a palavra do Senhor. Está tendo um pouquinho de barulho aqui, né? Porque não tem o revestimento acústico, o vídeo é ao vivo, mas isso é normal. Diz assim, ó, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui tem um ponto muito imprescindível, um ponto cardeal para nós cristãos. Observe que Paulo ele está colocando como fundamento, né? Aqui ele vai trazer aquela ideia, né? Ele vai costurar aqui uma ideia e uma resposta sobre aquela polêmica que estava tendo na igreja de Corinto, sobre uns grupinhos que tinham ali, um dizia ser de Paulo, outro dizia ser de Apolo, outro dizia ser de Pedro, outro de Jesus. Então ele está mostrando que, na verdade, ele plantou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, que é o dono da lavoura, é o Senhor, né? Então ele está colocando Jesus como fundamento. Ao verso 11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui tem um ponto. Se você ouvir alguém pregando, colocando outro fundamento que não seja Jesus, heresia. Se colocar Jesus e mais alguém, heresia também, como as seitas que colocam Jesus, enfatizam Jesus, mas também colocam os seus profetas, seus fundadores, seus pioneiros. Então está aqui, o fundamento é Jesus. Verso 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício,
de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, observe que o que Paulo está falando sobre o tribunal de Cristo, sobre a polêmica do tribunal de Cristo aqui que está sendo discutida, debatida nos últimos dias. Paulo está comparando o reino de Deus, a obra de Deus, com um edifício, fundamento Cristo, a pedra fundamental, e nós, como edificadores, aqueles que edificamos o reino de Deus, o trabalho no reino de Deus, e que haverá prêmios, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas percebam que ele está colocando alguns materiais aqui, como se alguém edificar, formar um edifício, ouro, né? Prata, pedras preciosas, observe que o ouro e a prata, quanto mais você leva ao fogo, mais fica purificado. Pedras preciosas, acredita-se que é para a ornamentação das coroas no tribunal de Cristo, as coroas que serão entregues, que são simbólicas, né? Coroa da justiça, que o que a gente entende pela Bíblia, essas coroas, segundo o que está em 2 Timóteo, por ali, capítulo 4, quando Paulo escreve a sua última carta, que ele está se despedindo, que ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Entendemos que a coroa da justiça ela é destinada aos evangelistas, os ganhadores de alma. A coroa de glória, para aqueles que apacentam o rebanho, segundo o modelo bíblico, 1 Pedro 5, do 1 ao 4. E depois ainda, ele vai falar sobre coroa da vida, que é para aquele que for fiel até a morte, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, assim diz o texto, na palavra de Deus. E muito interessante, Apocalipse 2:10, né? Tiago 1:12 também fala muito bem sobre a coroa da vida. Mas o que me chama a atenção é outros elementos que ele vai citar, materiais aqui, como, por exemplo, madeira e feno. Esses dois materiais fala da natureza falível, fala da natureza do homem, fala da instabilidade, porque esses dois materiais, se forem ao fogo, eles serão extintos, né? Serão aniquilados. Então, observem que ouro e prata são aqueles que vão passar pelo fogo. O fogo aqui tipifica o juízo de Deus, né? Agora, diz o texto, Paulo dizendo que alguns, a obra vai se queimar, não vão receber galardão, vão sofrer prejuízo, detrimento, prejuízo. Todavia serão salvos como que através do fogo. O que é ser salvo como que através do fogo? Na última hora. É como aqueles filmes americanos, só para ilustrar, que às vezes uma casa fica incendiada, pega fogo, e tem alguém lá dentro, os bombeiros conseguem entrar com toda aquela dificuldade, e quando os bombeiros retiram aquela pessoa, no momento que acabou de retirar, a casa desaba, e aquela pessoa é salva na última hora. Isso é que a Bíblia está mostrando, está ensinando sobre ser salvo como que pelo fogo. No tribunal de Cristo, essa pessoa não recebe galardão, mas ela é salva. Então fica a pergunta aqui que não quer calar: haverá tristeza no tribunal de Cristo? A isso eu respondo que não. O tribunal de Cristo, ele é um evento para vencedores, para aqueles que conseguirem ser salvos. Como diz lá nos textos das 7 igrejas da Ásia: ao que vencer, darei tal coisa, ao que vencer, receberá tal coisa. Só os vencedores participarão do tribunal de Cristo para entrega de galardões. Esse evento não é um evento para condenação de ninguém, é para entrega de prêmios para aqueles que fizeram a obra de Deus e foram testadas no juízo de Deus, e essas obras elas foram purificadas como ouro e prata e passaram pelo teste. Agora, observem que esse evento ele ocorre logo após o arrebatamento da igreja nos ares. Os principais eventos do Antigo Testamento, dos tempos bíblicos, eles aconteciam exatamente na porta da cidade. Nós vemos que foi na porta da cidade que Boaz abençoou Ruth. Nós vemos que aquele grande evento fatídico, né? Evento que acabou por culminar na morte do sacerdote na porta da cidade, né?
que ele estava sentado em uma cadeira, quando ele soube da morte dos seus filhos, Finéias e Ofni, na batalha contra os filisteus, e que havia a arca sido levada, a arca da aliança, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. A Bíblia diz que ele estava já pesado, né? Obeso. Então, os principais eventos, os julgamentos que aconteciam diante dos anciãos, na porta da cidade, todos esses tipos de eventos. E quando nós lemos Apocalipse, capítulo... vou ler 2 textos aqui, Isaías 40:10, me permita, por favor, só para embasar que esse texto, ele acontece na porta da Nova Jerusalém, antes da igreja adentrar para a Nova Jerusalém. Não haverá tristeza nesse evento. O pastor Eliseu Rodrigues está, no mínimo, equivocado, saindo fora aqui da briga dos dois, dele e do pastor Abílio, mas nessa questão, o pastor Abílio está mais com um embasamento mais sólido nas escrituras. Pastor Eliseu talvez não atentou. Eu acredito que esses pregadores de renome, que até é um bom pregador, me parece que eles não lêem a Bíblia, os detalhes da Bíblia, eles vão pregando e atirando para todo lado, né, no ápice das suas mensagens, para querer trazer eloquência, eles acabam falando muita besteira. Então, observe. Isaías, capítulo 40, eu quero ler o versículo 10. Olha como diz o texto. Que interessante. Depois eu vou ler Apocalipse 22 e o versículo 10 também. Isaías 40:10 diz assim, ó. Olha como a palavra de Deus vai. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Quem é Jeová aqui? Está falando do Pai? Nós sabemos que Yahvé, Jeová, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Ele é Deus, né? Então, a palavra Yahvé aqui, que na verdade é o tetragrama, é uma unidade composta, né? O tetragrama é a palavra Yehad, que significa, do hebraico, que significa unidade composta, por isso que Jesus lá no Novo Testamento, em João, ele falou, eu e o Pai somos um. A palavra plural, mas é uma unidade composta. Então, mesmo Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Não estou falando de personalidade, estou falando de deidade, como Deus. Olha o que diz Apocalipse. Ele traz os galardões com ele na sua vinda, para ser entregue à porta da cidade, no tribunal de Cristo, que é um evento que acontece nos ares, antes da igreja entrar para a Nova Jerusalém. Então, observe. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 10, diz assim, ó. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12. Eis que cedo vem e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, quando ele vier para buscar a igreja, no arrebatamento, ele já traz do galardão o prêmio, antes que a igreja entre para a Nova Jerusalém, a porta da Nova Jerusalém, como os eventos antigos que aconteciam à porta da cidade. Então, ele entrega os galardões, os prêmios, e nesse evento não haverá tristeza. Esse evento é um evento de alegria e de fulgor e de regozijo, porque é o momento em que os salvos que trabalharam no reino de Deus e que foram testados pelo juízo de Deus, pelo fogo, receberão o seu galardão. Então, é como se fosse uma Olimpíada, nem todos recebem as medalhas, mas todos participaram da prova. Então, só o fato dele participar da prova, ele já está muito feliz. Não há tristeza. É claro que ele gostaria de ganhar a medalha. Como um casamento, que se você for convidado para um casamento, e no momento da festa você recebe um prêmio do noivo, outro não recebe, mas está na festa, momento de alegria. Então, não haverá tristeza no tribunal de Cristo. Não haverá tristeza no céu, como enfatizou peremptoriamente o pastor Eliseu Rodrigues. Então, aqui eu afirmo, à luz da palavra de Deus, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e saber que nós devemos trabalhar aqui com bastante dedicação, com bastante humildade, né? E com bastante veemência para poder alcançar não só a salvação, mas os galardões que estão preparados, a coroa de justiça para o evangelista, o ganhador de almas, coroa de glória para aqueles que forem pastores, independente do título ou não, mas que pastoreiem o rebanho do Senhor, segundo o modelo de 1 Pedro 5, do 1 ao 4, e também a coroa da vida para aquele que for fiel até a morte. Então, isto posto, mais uma vez afirmamos, é um evento de grande alegria. Vou ficando por aqui.
Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.